Meu nome é Helena, e até 3 meses atrás eu tinha uma vida perfeitamente normal. Um apartamento confortável, um emprego estável como servidora pública federal e um casamento de 7 anos, que apesar dos altos e baixos e da sogra que parecia me odiar desde o primeiro dia, eu considerava sólido. Então, durante uma viagem de trabalho a Washington, recebi a ligação que mudou tudo. Meu marido, Eduardo, havia morrido subitamente. Corri para casa, chorei no funeral, enfrentei o olhar acusador da minha sogra, tudo o que uma viúva devastada faria. O que eu não sabia é que ao retornar ao nosso apartamento naquela noite, eu descobriria algo tão absurdo, tão chocante, que transformaria minha dor em uma raiva que nunca imaginei ser capaz de sentir. E o pior, aquilo era apenas o começo de uma história que ninguém, absolutamente ninguém, acreditaria se eu contasse. Cheguei ao cemitério municipal correndo, com o cabelo grudando na testa por causa do suor. Minhas pernas tremiam, não sei se pelo esforço ou pelo choque. Meu marido estava morto. Eduardo, meu Eduardo, tinha morrido enquanto eu estava em Washington, num treinamento idiota sobre planilhas de orçamento federal. E eu nem pude me despedir. Quando alcancei o local do enterro, percebi pelo grupo disperso de pessoas que já tinha acabado tudo. Algumas tias de Eduardo ainda estavam por ali, tomando café em copos descartáveis e me olhando como se eu fosse uma alienígena. O primo dele, Marcelo, veio em minha direção com um olhar de pena que me fez querer vomitar. Helena, a gente tentou te esperar, mas a dona Célia insistiu que tinha que ser hoje. O cheiro das coroas de flores me atingiu como um soco no estômago. Alguém tinha trazido lírios que Eduardo odiava por causa da alergia. Quem quer que tenha escolhido isso claramente não o conhecia bem. Mas eu conhecia. Eu deveria estar aqui. Como isso foi acontecer? Como um homem de 36 anos tem um infarto fulminante sem nenhum sinal anterior? E por que, meu Deus, por que eu tive que estar tão longe quando aconteceu? Dona Célia estava sentada em um banco próximo ao túmulo, toda de preto, incluindo um lenço na cabeça que a fazia parecer uma viúva italiana de filme antigo. Quando me viu, seus olhos se estreitaram como os de uma cobra prestes a dar o bote. Respirei fundo e me aproximei. Afinal, estávamos unidas pela dor, não? Que ilusão a minha. Finalmente resolveu aparecer? Se você estivesse em casa, como uma esposa deveria estar, meu filho estaria vivo. A voz dela saiu baixa, mas afiada como uma navalha. Algumas pessoas ao redor fingiram não ouvir, constrangidas. O tio Paulo tentou puxar Dona Célia pelo braço, mas ela se manteve firme como uma estátua. Eu estava em uma viagem de trabalho, a senhora sabe disso. Eduardo sabia. Ele mesmo me incentivou a ir. Respondi, tentando manter a compostura enquanto meu mundo desabava. Dona Célia soltou uma risada seca. Claro que incentivou. Ele era bom demais para você. Sempre foi. E então se levantou, ajeitou a bolsa preta gasta no ombro e saiu, sendo amparada pelas suas amigas da novena. Fiquei ali, paralisada, com as acusações dela martelando na minha cabeça. Será que ela tinha razão? Se eu estivesse em casa, teria percebido os sintomas, chamado uma ambulância, salvo meu marido? O peso da culpa começou a se instalar em meus ombros, mais pesado que todas as malas que arrastei durante a viagem desesperada de volta para casa. Quando todos foram embora, me aproximei do túmulo recém-fechado. A terra ainda estava fofa e úmida. Alguém tinha colocado a foto do nosso casamento em uma moldura ao lado da lápide provisória. Eduardo sorria naquela foto, com aquele sorriso torto que me fez apaixonar 7 anos atrás. Como era possível que aquele sorriso não existisse mais? Que aquela voz não chamaria mais meu nome? O calor do final da tarde era sufocante, contrastando com o frio que eu sentia por dentro. Meu celular não parava de vibrar no bolso. Mensagens de condolências, ligações perdidas, a chefe querendo saber quando eu voltaria. Como se isso importasse agora. Toquei a terra com a ponta dos dedos, sentindo sua textura. Me desculpa por não estar aqui. Sussurrei, como se ele pudesse me ouvir de algum lugar. Fiquei ali até o sol começar a se pôr, quando o funcionário do cemitério veio gentilmente me avisar que iriam fechar os portões. Levantei-me com dificuldade, minhas pernas dormentes pelo tempo sentada no chão. Precisava ir para casa, nossa casa,
e enfrentar a ausência dele em cada canto. Como dormir na nossa cama sabendo que o lado dele estaria vazio para sempre? Como abrir o guarda-roupa e ver suas camisas penduradas, esperando por um dono que nunca mais as usaria? Caminhei para a saída com passos pesados, sem saber que a verdadeira provação ainda estava por vir. Conheci Eduardo durante um carnaval em bloco de rua, daqueles que tocam marchinhas antigas. Ele estava fantasiado de pirata, com uma perna de pau improvisada que o fazia tropeçar a cada 3 passos. Acabou derramando cerveja na minha fantasia de borboleta e, em vez de ficar brava, caí na risada. Tinha algo no jeito desajeitado dele, naquele sorriso meio torto que me desarmou completamente. Nosso namoro foi um turbilhão. Em menos de 6 meses, já estávamos falando em casamento. Meus amigos acharam uma loucura. Minha mãe, então, quase teve um troço. Helena, você mal conhece esse rapaz, dizia ela, preocupada. Mas eu estava apaixonada demais para ouvir. Casamos no cartório numa sexta-feira, com uma festinha simples no sábado, um churrasco no quintal do meu tio, cerveja gelada e aquela playlist que Eduardo montou com todas as nossas músicas. Os primeiros meses foram pura felicidade. Alugamos um apartamento pequeno, mas aconchegante, perto do meu trabalho. Eduardo tinha acabado de passar num concurso municipal e estávamos cheios de planos. Comprar um apartamento próprio, viajar nas férias, quem sabe até ter um filho em 2 ou 3 anos. Naquela época, eu realmente acreditava que tínhamos encontrado a fórmula da felicidade. Se alguém me dissesse que um dia eu estaria parada na frente do túmulo dele, teria achado impossível. A primeira vez que Dona Célia apareceu sem avisar foi num domingo, às 8 da manhã. Eu ainda estava de pijama, descabelada, quando a campainha tocou insistentemente. Abri a porta e lá estava ela, com 3 potes de marmita empilhados. Trouxe a comida que meu filho gosta. Essa lasanha é a preferida dele desde pequeno, anunciou, entrando sem esperar convite. Eduardo apareceu na sala e, em vez de estabelecer limites, abriu um sorriso enorme. Mãe, que surpresa boa! As visitas surpresas se tornaram rotina. Toda semana ela aparecia com alguma desculpa. Uma roupa que tinha consertado para Eduardo, um doce que tinha feito, uma novidade da família que não podia esperar. E sempre tinha algum comentário sobre como eu mantinha a casa ou como eu cozinhava. Eduardo gosta do arroz mais soltinho. Esse sofá ficaria melhor virado para a janela. Na nossa casa, sempre separamos as roupas coloridas das brancas. Nossa casa. Como se ela ainda morasse com o filho. O pior era quando falava de Cristiane, a ex-namorada de Eduardo, filha da melhor amiga dela do clube. A Cris fez um curso de culinária. A Cris está trabalhando na clínica daquele médico famoso. A Cris sempre foi tão prendada. Eu fingia não me importar, mas cada comparação era como uma agulhada. Eduardo dizia que era só o jeito da mãe, que eu não devia levar a sério. Fácil falar. Não era ele quem estava sendo constantemente medido e achado em falta. E como cereja do bolo, Cristiane apareceu na nossa festa de casamento e, acidentalmente, derrubou a mesa do bolo. Coincidentemente, bem quando estávamos prestes a fazer o brinde. Os primeiros sinais de que algo não ia bem na carreira de Eduardo surgiram quando ele começou a chegar em casa reclamando dos colegas de trabalho. Eles não reconhecem meu potencial, dizia frustrado. Passei no concurso com a melhor nota e me colocam fazendo trabalho de estagiário. Tentei aconselhá-lo a ter paciência, que reconhecimento leva tempo, mas ele sempre teve essa ansiedade por resultados imediatos. 6 meses depois, ele pediu exoneração. Fiquei em pânico. Tínhamos prestações do carro para pagar. O aluguel não era barato. Mas Eduardo garantiu que logo passaria em outro concurso, um que valesse a pena. E assim começou o ciclo. Estudava feito louco, passava em algum concurso, trabalhava alguns meses, se frustrava e pedia exoneração. Enquanto isso, minha carreira como servidora federal deslanchava. Comecei a receber convites para treinamentos, viagens a trabalho, promoções. As viagens se tornaram meu refúgio secreto. Longe de casa, eu podia respirar sem sentir o peso das expectativas da minha sogra, sem ver a frustração crescente no rosto do meu marido. Em Brasília, em São Paulo, em Recife, até fora do país, eu era apenas Helena, a analista competente,
Não a esposa que não sabia fazer o arroz do jeito certo, ou a mulher que roubou o filho da mamãe. É terrível admitir isso agora, mas a notícia de cada nova viagem me trazia um alívio culpado. E cada vez que eu arrumava as malas, Dona Célia aparecia com aquele olhar de julgamento. Nenhuma mulher direita fica tanto tempo longe do marido. Se ela soubesse como aquelas palavras ecoariam na minha cabeça depois... Nas últimas semanas antes da minha viagem a Washington, Eduardo estava diferente. Sempre com o celular na mão, saindo da sala para atender ligações, mudando de assunto quando eu perguntava sobre seu dia. Nos jantares, mal conversávamos. Ele comia rápido e ia para o quarto, estudar para o próximo concurso, embora eu nunca o visse com os livros abertos quando ia verificar. Uma noite, tentei iniciar uma conversa sobre nossos planos para o aniversário de casamento que se aproximava. Eduardo mal levantou os olhos do celular. Tanto faz, Helena, escolhe você. Insisti, dizendo que queria que fosse especial, que poderíamos viajar para alguma praia. Ele finalmente explodiu. Pra quê? Pra você ficar checando e-mails do trabalho o tempo todo? Não preciso de mais uma viagem onde sou só um acessório da grande servidora federal. Foi nossa primeira briga séria em meses. Decidi que precisávamos ter uma conversa franca quando eu voltasse de Washington. Algo estava errado e não podíamos continuar ignorando. Arrumei minhas malas com uma sensação estranha, um pressentimento que não conseguia nomear. Eduardo me levou ao aeroporto naquele domingo e nosso beijo de despedida foi rápido, quase protocolar. Te ligo quando chegar, prometi. Tá, respondeu ele, já virando as costas. Observei-o se afastando e senti um aperto no peito. Se eu soubesse que seria a última vez que o veria... Mas como eu poderia imaginar? Como qualquer um poderia prever que 3 dias depois eu receberia aquela ligação da minha sogra com a notícia que mudaria tudo? Quando o táxi parou em frente ao meu prédio, notei algo estranho imediatamente. Todas as luzes do nosso apartamento estavam acesas. Eduardo sempre foi obcecado em apagar lâmpadas, uma mania que herdou do pai militar. Cada lâmpada acesa é dinheiro jogado fora, ele costumava dizer. Um arrepio percorreu minha espinha enquanto pagava o motorista, que insistiu em me ajudar com as malas até o hall de entrada. O porteiro, seu Antônio, evitou meu olhar quando passei. Estranho, já que ele normalmente era tagarela, sempre perguntando sobre minha família no Nordeste. Boa noite, dona Helena, murmurou, fingindo ocupação com uns papéis. Algo definitivamente não estava certo. No elevador, meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo. Pensei em 1000 explicações para as luzes acesas. Talvez algum parente de Eduardo tivesse ficado para organizar as coisas. Talvez amigos estivessem fazendo uma vigília. A porta do apartamento estava destrancada. Entrei devagar, chamando por nomes que poderiam estar ali. A prima Teresa, o tio Paulo. Mas a voz que respondeu fez meu sangue gelar. Dona Célia apareceu no corredor, vestida com um roupão que reconheci como sendo de Eduardo, assistindo a novela das 9 na TV em um volume absurdamente alto. No chão da sala, 2 malas grandes que nunca tinha visto. O cheiro de café fresco e o som da chaleira apitando na cozinha indicavam que ela estava completamente à vontade, como se o apartamento fosse dela, como se eu fosse a intrusa. Ah, você chegou, disse ela, com aquela voz que sempre me lembrava unhas arranhando um quadro negro. Nenhum olá, nenhum sinto muito. Apenas a constatação da minha presença, como quem nota uma mosca indesejada na sopa. Vim para minha casa descansar um pouco, respondi, deixando as malas no corredor. Estava exausta demais para confrontos. Só queria um banho e minha cama. Nossa cama. A cama onde Eduardo nunca mais dormiria. Dona Célia soltou uma risada seca. Sua casa? Acho que houve um mal-entendido. Você precisa pegar suas coisas e sair. Fiquei paralisada, tentando processar suas palavras. Será que o luto tinha afetado sua sanidade? Dona Célia, com todo respeito, esta é a minha casa, nossa casa, minha e do Eduardo. Ela desligou a TV e se virou para mim com um estranho sorriso de vitória e sarcasmo. Não, querida. O apartamento está no nome do meu filho. Você acha mesmo que ele deixaria um patrimônio desses no seu nome? O chão pareceu desaparecer sob meus pés. Era verdade que o apartamento estava no nome de Eduardo. Tínhamos decidido assim por questões de imposto de renda, já que eu recebia mais e a tributação seria menor.
A ideia era transferir para o meu nome depois, ou para ambos, mas como tantas coisas na vida, fomos adiando. Isso não importa, sou a esposa dele, tenho direitos. Dona Célia abriu a bolsa e tirou um papel dobrado. Não segundo isso. Eduardo deixou claro que, na ausência dele, a propriedade passa para mim. Está tudo documentado. Agora, por favor, pegue o que é seu e saia. Ou prefere que eu chame a polícia? Minhas mãos tremiam enquanto eu abria gavetas e jogava roupas em uma mala aberta sobre a cama. Nem conseguia ver direito o que estava pegando. Meias sem par, blusas amassadas, uma calça jeans que nem era minha. Peguei o porta-retratos da minha formatura, o livro de receitas da minha avó, a caixa com as cartas que Eduardo me escreveu durante o namoro. Tudo parecia irreal, como se eu estivesse dentro de um pesadelo do qual não conseguia acordar. O pior era sentir o olhar de Dona Célia me seguindo pelo apartamento, supervisionando cada movimento como um guarda de prisão. Deixe as toalhas. Compramos aquelas no nosso aniversário, ordenou quando me viu no banheiro. Nosso aniversário? Como se ela e Eduardo formassem um casal, como se eu fosse apenas uma intrusa temporária nas vidas deles. Lágrimas silenciosas escorriam pelo meu rosto enquanto eu tentava manter o mínimo de dignidade possível. Quando finalmente fechei as 2 malas e a caixa de papelão onde coloquei meus livros, o porteiro tocou o interfone. Dona Helena, o táxi que a senhora pediu chegou. Eu não tinha pedido táxi nenhum. Dona Célia sorriu satisfeita. Eu liguei. Eficiência é tudo, não é mesmo? Saí arrastando minhas coisas pelo corredor, sentindo o olhar curioso dos vizinhos pelas frestas das portas. O porteiro evitou meu olhar novamente, fingindo ajustar a gravata do uniforme. No táxi, deixei finalmente o choro vir com força. Para onde, senhora? Perguntou o motorista, constrangido com meu desespero. Eu não tinha resposta. Para onde vai alguém que perdeu tudo de uma vez só? Fiquei quase 20 minutos parada na calçada, em frente ao prédio de Patrícia, reunindo coragem para ligar. Não nos víamos pessoalmente há quase 1 ano, apenas mensagens ocasionais de feliz aniversário e boas festas. A vida adulta tem esse poder de afastar até mesmo as amizades mais próximas. Mas quem mais me acolheria às 11 da noite, com 2 malas e uma caixa de papelão? Helena! Meu Deus, o que aconteceu? A voz de Patrícia do outro lado da linha estava carregada de preocupação. As palavras saíram atropeladas da minha boca. Eduardo, o funeral, a sogra, o despejo. Patrícia não hesitou nem por 1 segundo. Sobe agora, vou deixar autorizado com o porteiro. Enquanto o elevador subia, lembrei de todas as vezes que Patrícia tentou me alertar sobre Dona Célia. Essa mulher não é normal, Helena. Ela tem uma fixação doentia pelo filho. Eu sempre defendia, dizia que era apenas uma mãe dedicada. Que tola eu fui. A porta se abriu e lá estava Patrícia, com o mesmo cabelo cacheado da época do colégio, agora com alguns fios grisalhos que ela não se dava ao trabalho de esconder. Nos abraçamos e foi como se os anos de distanciamento nunca tivessem existido. Ela me puxou para dentro do apartamento aconchegante, cheio de plantas e fotos de família. Na cozinha pequena, mas organizada, colocou água para ferver. Primeiro um café. Depois você me conta tudo. E não se preocupe. Pode ficar aqui o tempo que precisar. Pela primeira vez desde que recebi a notícia da morte de Eduardo, senti que talvez, apenas talvez, eu conseguiria sobreviver a tudo aquilo. O aroma de café fresquinho inundava a cozinha quando uma voz masculina soou atrás de mim. Pati, a Júlia acordou pedindo água e... A voz parou abruptamente. Virei-me e quase derrubei a xícara que Patrícia acabara de me dar. Carlos, o irmão de Patrícia. Meu ex-namorado do ensino médio. Aquele que jurei nunca mais querer ver na vida depois que terminamos de forma desastrosa na véspera do vestibular. Ele parecia mais velho, claro. Já haviam se passado quase 15 anos. Mas o sorriso meio torto e os olhos que pareciam sempre conter uma piada secreta continuavam os mesmos. Usava uma camiseta desbotada do Iron Maiden e calça de moletom. Helena, meu Deus, quanto tempo! Disse, parecendo genuinamente surpreso e contente em me ver, como se não houvéssemos passado os últimos meses do namoro atiçando os amigos um contra o outro. Patrícia rapidamente explicou a situação, poupando-me de repetir a história dolorosa.
O marido dela morreu e a sogra psicopata a expulsou de casa. Carlos franziu a testa, a expressão passando de choque para indignação. Isso nem é legal. Olha, eu trabalho com direito de família. Posso te ajudar com isso. Descobri, entre goles de café, que Carlos agora era advogado, especializado exatamente no tipo de problema em que eu me encontrava. Não consegui decidir se aquilo era o universo sendo irônico ou finalmente me dando uma trégua depois de dias infernais. Espera, vamos por partes, disse Carlos, depois de ouvir meu relato completo. Estávamos na pequena sala de estar do apartamento de Patrícia, onde seu marido Roberto havia improvisado um colchão para mim. Você não viu nenhum documento? Atestado de óbito, declaração do hospital, nada? Balancei a cabeça, percebendo pela primeira vez como tudo tinha acontecido de forma confusa e apressada. Dona Célia disse que estava tudo resolvido, que ela cuidou de tudo enquanto eu viajava desesperadamente para voltar. Carlos pegou o telefone e começou a fazer ligações, mesmo sendo quase meia-noite. Após algumas tentativas, conseguiu falar com um conhecido que trabalhava na administração do cemitério. Ernesto? É o Carlos. Desculpa a hora, mas é urgente. Preciso verificar um enterro recente. Eduardo Mendes Silva, deve ter sido ontem ou anteontem. O silêncio que se seguiu enquanto ele ouvia a resposta fez meu estômago afundar. Algo estava errado. Eu podia sentir pela expressão cada vez mais confusa no rosto dele. Como assim não há registro? Carlos perguntou, olhando para mim com uma expressão que não consegui decifrar. Quando desligou, o silêncio pesou na sala por alguns segundos. Helena, segundo os registros do cemitério, nenhum Eduardo Mendes Silva foi enterrado lá nos últimos dias. Na verdade, não houve nenhum enterro com esse nome em todo o mês. Minha mente começou a girar com possibilidades. Erro administrativo, confusão de cemitérios, algum tipo de fraude da funerária? Ou algo muito, muito pior. Mas eu vi o caixão, vi o túmulo. Como isso é possível? As palavras de Carlos caíram como pedras. Acho que precisamos investigar melhor essa história. Algo não está certo. Não dormi naquela noite. Fiquei revirando na cama improvisada enquanto teorias malucas invadiam minha mente. Às 7 da manhã, Carlos apareceu na sala já vestido com terno e gravata. Tenho uma audiência às 9, mas depois podemos ir ao seu apartamento. Ainda tem a chave, certo? Não é uma boa ideia, Patrícia opinou enquanto servia café para todos na mesa da cozinha. Aquela mulher é capaz de chamar a polícia. Carlos deu de ombros. Melhor ainda, tenho colegas na delegacia, podemos esclarecer tudo de uma vez. Olhei para a chave do apartamento que ainda carregava comigo como se fosse um talismã. Era meu lar, afinal. O lugar que Eduardo e eu construímos juntos, apesar de todas as dificuldades. Às 11h30, Carlos estacionou em frente ao meu prédio. Meu coração batia como um tambor descompassado enquanto subíamos pelo elevador. Usei minha chave, ainda funcionava. A porta se abriu silenciosamente e, para minha surpresa, todas as luzes continuavam acesas. O som da TV vinha da sala. Era o programa de culinária que Dona Célia nunca perdia. Quando entramos, ela quase derrubou a xícara de chá que segurava. Seu rosto passou do choque para a indignação em segundos. Como ousa invadir minha casa? E ainda traz um homem estranho. Dona Célia, só vim buscar alguns documentos importantes que esqueci, expliquei, tentando manter a calma enquanto Carlos se apresentava como meu advogado. Ela nos encarava como se fôssemos ladrões, agarrada à bolsa como se contivesse todos os segredos do universo. Não tem nada seu aqui. Já levou tudo ontem. Notei que ela parecia nervosa, olhando constantemente para o corredor que levava aos quartos. Foi quando ouvi. Baixinho, quase imperceptível, mas inconfundível para mim depois de 7 anos de casamento. A risada de Eduardo. Vinha do quarto de hóspedes, seguida por um murmúrio de vozes. Congelei no lugar, sentindo o sangue fugir do meu rosto. Dona Célia percebeu minha reação e rapidamente aumentou o volume da TV. É o rádio, explicou apressadamente. Deixei ligado no quarto para espantar ladrões. Carlos me olhou com uma sobrancelha erguida, claramente percebendo meu estado de choque. O rádio? Desde quando Dona Célia ouvia rádio? E por que correria para o corredor para desligar um simples rádio, deixando o celular em cima da mesa da sala? Mais estranho ainda.
Porque o locutor desse tal rádio tinha exatamente a mesma risada que meu suposto marido falecido. Senti minhas pernas fraquejarem. Preciso ir ao banheiro, murmurei, já me dirigindo ao corredor. Dona Célia tentou me impedir, mas Carlos habilmente se colocou entre nós. A senhora não pode impedir minha cliente de usar o banheiro de sua própria residência, enquanto a questão da propriedade não for legalmente resolvida. Saímos do apartamento minutos depois, sem conseguir verificar quem estava no quarto. A porta estava trancada e Dona Célia ameaçou chamar a polícia se insistíssemos. No elevador, agarrei o braço de Carlos com tanta força que ele fez uma careta de dor. Era ele. Tenho certeza que era a voz dele. Carlos assentiu, pensativo. Vamos ao hospital onde ele supostamente morreu. Precisamos ver os registros. O hospital municipal ficava a 20 minutos de carro. No caminho, liguei para minha chefe explicando que precisaria de mais alguns dias de licença. Meu marido havia morrido, afinal. Ou não. A confusão na minha cabeça era tão grande que eu mal conseguia formular pensamentos coerentes. No hospital, a recepcionista nos encaminhou para o setor administrativo, onde uma enfermeira de meia-idade chamada Solange consultou os registros dos últimos dias. Não temos nenhum registro de óbito com esse nome, confirmou ela, após verificar no sistema. Na verdade, não temos nem registro de entrada de nenhum Eduardo Mendes Silva. Me expliquei que talvez estivesse sob outro nome ou que houvesse algum erro de digitação. Pedi para verificar homens na faixa dos 30 anos com infarto fulminante. Solange fez a busca, mas balançou a cabeça novamente. Tivemos apenas 2 mortes na última semana. Dona Alzira, 84 anos, insuficiência renal, e um jovem de 22 anos, acidente de moto. O médico plantonista, que se juntou a nós ao ouvir a conversa, foi ainda mais categórico. Um caso de infarto fulminante em homem jovem seria comentado por toda a equipe. Não tivemos nenhum caso assim recentemente, e somos o único hospital da região que atende emergências cardíacas. Isso é absurdo! Exclamei enquanto saíamos do hospital. Como pode alguém forjar a morte de uma pessoa? É algum tipo de crime, não é? Carlos assentiu, o rosto sério enquanto dirigia. Vários, na verdade. Falsificação de documentos, fraude. Precisamos registrar um boletim de ocorrência. Parou o carro em frente a uma delegacia no centro da cidade, um prédio antigo de tijolos aparentes que já tinha visto dias melhores. Na delegacia, Carlos pediu para falar com o delegado Marco Aurélio, aparentemente um velho conhecido de faculdade. Esperamos quase 1 hora, numa sala abafada cheirando a café velho e papel úmido. Finalmente, um homem de cabelos grisalhos e olheiras profundas nos recebeu. Carlos explicou a situação enquanto eu mostrava fotos de Eduardo no celular e nossa certidão de casamento, que, por sorte, estava na bolsa que sempre carregava. O delegado ouviu tudo com expressão incrédula, mas anos de experiência pareciam tê-lo ensinado que a realidade frequentemente supera a ficção. Vou mandar uma viatura com vocês para verificar. Decidiu, após fazer algumas ligações para confirmar que não havia registro de óbito com o nome de Eduardo. Se ele estiver realmente vivo e escondido no apartamento, isso configura uma situação bastante séria. 30 minutos depois, estávamos de volta ao meu prédio, acompanhados por 2 policiais fardados. Dona Célia quase desmaiou quando abriu a porta e viu as autoridades. Policial, isso é um absurdo! Essa mulher já foi convidada a se retirar da residência e agora volta para me perseguir, protestou Dona Célia, tentando impedir a entrada dos oficiais. O mais velho dos policiais, um sargento de uns 50 anos, manteve a calma. Senhora, recebemos uma denúncia e precisamos verificar. Por favor, permita nossa entrada ou teremos que usar medidas mais severas. Relutantemente, Dona Célia nos deixou entrar. O apartamento parecia diferente. A TV desligada, janelas abertas, como se tentassem disfarçar a presença de mais pessoas. Gostaríamos de verificar todos os cômodos, anunciou o sargento. Dona Célia começou a protestar, mas foi interrompida quando o policial mais jovem já se dirigia ao corredor. Seguimos todos, meu coração batendo tão forte que achei que iria desmaiar. A porta do quarto de hóspedes estava trancada. Abra, por favor, ordenou o sargento. Dona Célia fingiu procurar pela chave, dizendo que devia ter perdido. O policial deu um ultimato. Ou ela abria, ou eles arrombariam.
Finalmente, com mãos trêmulas, ela tirou uma chave do bolso do roupão. A porta se abriu e lá estava ele, Eduardo, meu marido, sentado na cama com um notebook no colo, muito vivo e muito saudável. E não estava sozinho. Encolhida no canto do quarto, tentando se esconder atrás do armário, estava Cristiane, a ex-namorada, usando apenas uma camiseta que reconheci imediatamente como sendo de Eduardo. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Helena? A voz de Eduardo saiu fina, quase infantil. Seus olhos passavam de mim para os policiais, para Carlos, para sua mãe, como um animal encurralado buscando uma rota de fuga. Eu posso explicar? Começou, fechando o notebook com um estalo. Cristiane permaneceu congelada no canto, aparentemente tentando se fundir com a parede. Explicar o que exatamente? Perguntei, surpresa com a calma na minha própria voz. Que você fingiu sua própria morte? Que deixou que eu sofresse, achando que tinha te perdido para sempre? Que planejou com sua mãe me expulsar da minha própria casa? Eduardo engoliu em seco, olhando para Dona Célia como se esperasse que ela o salvasse dessa situação, como provavelmente fizera a vida toda. Não foi bem assim. Foi ideia da minha mãe e da Cris. Elas acharam que seria mais fácil. Você sabe, nosso casamento estava sem graça. Você só pensava no trabalho. Algo dentro de mim se partiu. Não de tristeza, mas de raiva. 7 anos de vida juntos reduzidos a sem graça. Todos os sacrifícios que fiz, todas as vezes que engoli as intromissões da sogra, as frustrações com a instabilidade dele, tudo por um homem que era capaz de me infligir a pior dor imaginável por puro capricho e covardia. Antes que pudesse me conter, minha mão acertou o rosto dele com toda a força que consegui reunir. O tapa ecoou pelo quarto como um chicote. Você vai responder por isso, falei, me virando para sair. Vou prestar queixa formal por falsificação de documento e estelionato. E quanto a você, olhei para Cristiane, ainda paralisada no canto. Espero que esteja pronta para um homem que finge a própria morte quando o relacionamento fica sem graça. De volta ao apartamento de Patrícia, contei tudo entre soluços e goles de cachaça artesanal que Roberto, marido dela, tinha trazido da última viagem a Minas. Eu não acredito, repetia Patrícia pela 10ª vez, enquanto Carlos balançava a cabeça, ainda processando o absurdo da situação. Em 15 anos de advocacia, nunca vi nada parecido. E olha que já presenciei cada coisa em casos de divórcio. Roberto, sempre prático, abriu uma segunda garrafa. Vamos brindar, então, à ressurreição de Eduardo. Dei uma risada amarga, erguendo meu copo. A morte do meu casamento, isso sim. A cachaça desceu queimando, mas era um tipo de dor bem-vinda, real, tangível, diferente da dor fantasma de um luto por alguém que nunca morreu. Patrícia colocou uma música baixinha e nos sentamos todos no tapete da sala, como adolescentes numa festa pós-prova. Carlos explicou os próximos passos legais. O boletim de ocorrência já estava registrado, mas haveria investigação, depoimentos, possivelmente um processo criminal além do divórcio. Vou cuidar de tudo, garantiu, seus olhos encontrando os meus com uma intensidade que me fez desviar o olhar, subitamente consciente da nossa história passada. Eles não vão sair impunes dessa loucura. Pela primeira vez desde que tudo começou, senti uma pontada de esperança. Não estava sozinha nessa batalha. Quando acordei na manhã seguinte, com a cabeça latejando pelo excesso de cachaça, encontrei Patrícia preparando café na cozinha. Carlos já saiu? Perguntei, aceitando agradecida a aspirina que ela me oferecia junto com uma caneca fumegante. Patrícia sorriu de um jeito enigmático. Sim, bem cedo. Disse que tinha algumas diligências a fazer sobre o seu caso. Peguei meu celular para ver as horas e notei uma mensagem no grupo da família de Patrícia. Vou ficar no sofá da Paty hoje. Explico depois. Abraços, Carlos. Ergui uma sobrancelha para minha amiga, que deu de ombros com ar inocente. Ele está realmente empenhado no seu caso. Nunca o vi tão determinado. Havia algo no tom dela que me fez corar inexplicavelmente. Roberto entrou na cozinha carregando a filha de 8 anos, Júlia, que ainda esfregava o sono dos olhos. Ele trocou um olhar cúmplice com Patrícia, como se compartilhassem um segredo. Sabe, disse ele, servindo cereal para a filha. Carlos está solteiro há 3 anos. Desde o divórcio, não o via tão animado com nada.
Fingi interesse súbito no fundo da minha xícara de café, tentando ignorar o calor que subia pelo meu pescoço. Era cedo demais para pensar nisso. Meu casamento mal tinha acabado, de uma forma espetacularmente desastrosa, é verdade, mas ainda assim, não estava pronta para considerar o que, exatamente? Que meu ex-namorado do colégio, agora meu advogado, poderia estar interessado em mim novamente? A vida já estava complicada o suficiente sem adicionar esse ingrediente à mistura. A primeira audiência de conciliação para o divórcio foi uma das experiências mais surreais da minha vida. De um lado da mesa, eu e Carlos, impecável em seu terno cinza. Do outro, Eduardo e seu advogado, um senhor de idade com cara de quem preferia estar jogando dominó na praça. Dona Célia não tinha permissão para estar presente, mas eu podia sentir sua presença tóxica nas olheiras profundas de Eduardo e no jeito como ele parecia consultar mentalmente o que mamãe diria antes de responder qualquer coisa. Meu cliente propõe dividir os bens meio a meio, anunciou o advogado idoso, como se estivesse nos fazendo um favor imenso. Carlos soltou uma risada seca. Isso é uma piada, certo? Depois de forjar a própria morte e tentar expulsar minha cliente do apartamento que ela pagou integralmente? Abriu uma pasta e começou a apresentar documentos, transferências bancárias, recibos, comprovantes de que cada centavo investido no apartamento tinha saído do meu salário. Eduardo mal conseguia me olhar nos olhos. Uma parte de mim, pequena, muito pequena, sentia pena dele. Parecia uma criança pega em uma travessura. Não um homem adulto que havia causado um trauma imenso à pessoa que prometeu amar e respeitar. Quando o conciliador perguntou se havia possibilidade de acordo, fui taxativa. Só se ele reconhecer que o apartamento é meu por direito e abrir mão de qualquer reivindicação. Eduardo finalmente levantou os olhos, feridos, como se eu fosse a vilã da história. Você vai me deixar sem nada? Depois de 7 anos juntos? A audácia era tão grande que fiquei momentaneamente sem palavras. Por sorte, Carlos não tinha esse problema. Melhor do que te deixar morto, não acha? O juiz que pegou nosso caso tinha fama de durão, mas justo. Um homem de meia idade com óculos de leitura que pendiam na ponta do nariz e uma capacidade impressionante de ver através de mentiras. Na audiência final, depois de semanas de idas e vindas, intimações e depoimentos, ele folheou o processo com cuidado meticuloso enquanto todos aguardávamos em silêncio tenso. Em 20 anos de magistratura, começou ele, tirando os óculos, raramente vi um caso tão claro de má-fé processual e pessoal. Olhou diretamente para Eduardo, que encolheu na cadeira. O senhor não apenas mentiu para sua esposa sobre sua própria morte, causando trauma psicológico significativo, como também tentou fraudar seus direitos patrimoniais com documentação falsificada. A sentença foi lida com a solenidade apropriada. Divórcio concedido, com reconhecimento de que o apartamento era integralmente meu. Eduardo não receberia nenhuma compensação e ainda teria que pagar indenização por danos morais. Quando o juiz bateu o martelo, senti como se um peso enorme saísse dos meus ombros. Não era só sobre o apartamento ou o dinheiro. Era sobre a verdade sendo reconhecida, sobre justiça sendo feita. Do lado de fora da sala, Carlos me deu um abraço espontâneo. Conseguimos! Retribuí o abraço, permitindo-me pela primeira vez sentir algo além de raiva e tristeza. Alívio? Esperança? Não tinha certeza ainda, mas era definitivamente um começo. 2 semanas após a sentença, Patrícia me mostrou o Instagram de Cristiane. Lá estava ela, toda sorridente, em um iate com um homem de meia idade que, segundo a legenda, era seu novo amor. Não havia nenhuma menção a Eduardo, como se ele nunca tivesse existido. Pelo visto, ela pulou fora assim que percebeu que o barco estava afundando, comentou Patrícia, enquanto escrolávamos pelas fotos da influencer de beleza e lifestyle com suas bolsas de marca e viagens luxuosas. Por Carlos, soube que Dona Célia teve que vender seu próprio apartamento para pagar as dívidas acumuladas e a indenização ordenada pelo juiz. O advogado que cuidou da venda contou que ela e Eduardo agora dividiam um kitnet alugado na periferia da cidade. Parece que ele também foi demitido do último emprego, acrescentou Carlos durante um almoço. Quando a história se espalhou, ninguém queria um funcionário capaz de forjar a própria morte. Senti uma pontada de satisfação que me deixou imediatamente culpada.
Não desejava mal a Eduardo. Bem, talvez um pouquinho nos momentos mais sombrios, mas era difícil não ver uma certa justiça poética na situação. O homem que sempre achou que merecia mais, que o mundo não o valorizava adequadamente, agora enfrentava as consequências reais de suas escolhas. E quanto a Dona Célia, que passou anos me tratando como a vilã que roubou seu precioso filhinho, agora estava presa em um apartamento minúsculo com ele, provavelmente percebendo que criou um monstro que nem ela conseguia mais controlar. Karma? Talvez. Ou apenas a vida cobrando sua fatura, com juros e correção monetária. Quanto a Carlos? Bem, olhando para ele agora, sentia uma onda de gratidão me invadir. Não pelo que ele havia feito por mim, embora fosse muito, mas pelo que sua presença representava. A possibilidade de recomeçar. Ele não era meu salvador nem minha solução. Era simplesmente alguém que me mostrou que eu merecia ser amada de verdade, sem jogos ou manipulações. Decidi então, com a clareza que só vem depois das grandes tempestades da vida, que daria uma chance a nós dois. Não como uma fuga do passado ou uma compensação pela dor, mas como uma escolha consciente pelo futuro que eu queria construir. Um futuro onde eu nunca mais precisaria fingir ser menos para fazer alguém se sentir mais, onde o amor seria uma adição à minha vida, não sua definição.